E aí, motiveiros e motiveiras desse nosso Brasil, mais um Motiva Ceará. Por cá, Oswaldo Cardoso, aqui nas produções, meu amigo Isaac. Pai, ele foi chamado hoje de secretário aqui administrativo e não gostou muito não, e é porque ele é o dono. Mas tá valendo, né, meu amigo Isaac? O cara que nós estamos trazendo hoje, ó, cara de primeira. Vocês já vão ver aqui esse garotão, mas antes, vamos aqui pro nosso site. Olha aí, Isaac. Esse cara aqui é bonito demais, segundo mamãe dizia. Minha amiga Livinha, autoridade. Isaac, desce mais um pouquinho aqui, desce, só pra gente ver quem é que tá por aqui. Livinha. Olha ali, rapaz, o anticadeirada, nosso amigo Pablo Massal. Mete a peia no pessoal de São Paulo, vai ganhar a eleição, com certeza. Débora Leite, nossa professora, amiga, gente fina. Minha amiga Camila Cardoso, que os Cardoso vão dominar o mundo. Meu amigo Coronel Holanda, desenrolado total. Acosta, mais alguém? Tem não? Meu amigo deputado Bruno Predol, sempre tá por aqui aparecendo, rapaz, tá até bonitinho, meu irmão. Camila, quem mais? Missionário Sincero, Melissa, Paulo doutor Ito tem condição não, viu? Tá em todos, ele vai ficar dono daqui. Doutor Farrupix aqui pra gente, né? Entendeu? Então, assim, pessoal, aqui é um dos nossos contatos, a nossa rede também social aqui no nosso site, que tem Instagram, tem Facebook, tem tudo aí. Mas o dia de hoje é com o meu amigo Alberto! Rapaz, aqui o homem sabe do direito militar também, viu, Isaac? Aqui o caba sabe, é professor, desenrolado, entendeu? Aí tem uma visão de futuro aqui na nossa política, aqui no nosso Ceará. Albertão, obrigado aí pela presença, sei que você veio de longe. Trouxe aqui o nosso galeguinho aqui, o Alberto Júnior, entendeu? Tá aqui. Você ouviu um chorinho de menino, viu? Não é o Isaac fazendo cruzeta, não. É o filho dele que tá aqui, tá com a esposa, cara. O sucessor, né? Sucessor, gostei. Cara, obrigado por ter vindo aí, dado uma pausa na sua agenda. Tem meu amigo também aqui do nosso marketing, que é o Vitor. É o Vitor. A gente é mesmo aqui, a gente é democrático, fala com todo mundo. Cara, de antemão, obrigado. Meu amigo Alberto, aqui a gente conta história. Cara, me conte sua história. Onde é que surgiu o Alberto? Os concursos públicos, Eita. Política. Rapaz, nós temos aqui um bom tempo aí para poder coisa, né? conversar. Cardozão, cara, obrigado pelo convite, né? A gente vem de longe, eu tô um pouco ainda me recuperando da virose, então, pessoal, se por acaso der uma tossida aí no meio Ele tá gogo. No meio dessa... Desde a semana passada, Foi. que a gente já tava marcado, né? Eu passei quase 15 dias que eu tô tentando me recuperar, mas tá dando certo. A gente faz um esforçozinho e cumpre a missão. Só, antes de tu continuar, o pessoal dizia assim, quando a pessoa tá assim meio gogo, né? Diz assim, tá gordo. Né? O fulano tá gordo. Então, assim, eu acho mais sério que você não foi olho gordo não aí das campanhas? Rapaz, se foi ou não, mas deu certo, né? Se tivesse sido, deu certo. Mas enfim, apesar da correria, né, da distância, a gente tá aqui presente, agradecer o Cardoso, a equipe Valeu, aqui, cara. o pessoal que me recepcionou muito bem. E Cardozão, cara, eu acredito, né, que a minha história ela não diverge muito da maioria dos cearenses, não. E a gente tá aqui no Motiva Ceará, eu acredito que muita gente vai se identificar. Eu sou filho de uma família de 9 irmãos. Eita. Então já começa por aí, né? A dificuldade de uma família pobre. A minha mãe vem do interior do estado, das imediações ali de Iguatu. O meu pai de Fortaleza, né? Eles se conheceram ali nos anos 80. E acabou que gerou o primeiro filho, que o mais velho, que sou eu. Eles não sabiam que viria mais 8 na sequência, né? Um atrás do outro ali, praticamente uma escadinha. E como a base familiar não veio forte, você sabe que hoje, para se manter uma família com 1 ou 2 filhos, já é diferente. Tu é doido. Hoje, que a vida está relativamente mais fácil, vamos dizer assim. Você imagina nos anos 80, 90. Então, isso foi um motivo de muita dificuldade, né? De, por exemplo, você chegar um dia e ter que ir para a escola e, por exemplo, você ter que ter toda a prudência do mundo, você sabe como é criança, de não levantar o braço. Eu estou dando um dos exemplos. De não levantar o braço muito alto para não subir a farda, porque o seu cinto era um cadastro, um cordão de rede, né? Então, eu estou falando isso para que a gente consiga entender a dificuldade da época. Mas ainda assim a gente conseguiu traçar esse caminho, né? Eu tive um ensino médio péssimo, assim, eu acredito como a maioria dos cearenses, né? O ensino fundamental também muito ruim. A minha estrutura educacional básica foi realmente pesada. Só que chegou um momento da minha vida que eu decidi virar a chave, né? Massa. E aí finalizei meu ensino médio no supletivo, fiz aos 21 anos de idade. Eu terminei com 19 anos de idade o ensino médio. Aos 21 eu fui aprovado no concurso da Polícia Militar. E aí foi quando as coisas começaram a
a fazer sentido. De lá para cá, eu tenho mais 3 irmãos na polícia, o pessoal foi seguindo a mesma linha de raciocínio, a vida da família mudou, né? E, basicamente, já estou fora da Polícia Militar, a gente vai falar um pouco mais disso, mas essa introdução básica para que as pessoas entendam o que aconteceu de lá para cá. Estou fora da polícia, hoje estou na política. Hoje estou como professor também, sou professor de concurso público. Entrei na faculdade de Direito, me formei em Segurança Pública. E nesse resumo todo, resultou que eu me tornei empresário. E hoje tenho uma empresa de concursos públicos e ajudo muita gente. Incrível, né? E o que eu sempre falo, os nossos bloqueios, eles têm intimidade com os nossos propósitos, né? Eu era um aluno péssimo e sequer queria falar ali na sala de aula. Quando chegava a minha vez, eu dava um jeito de ir ao banheiro, né? Acredito que muita gente já fez isso, né? Pô, falar em público e tal. E hoje eu consigo ministrar aula para centenas, às vezes até milhares de pessoas ali ao vivo ou presencial, sem dificuldade nenhuma. Então, acho que esse bloqueio ele tinha uma intimidade muito grande com o meu propósito de vida, que é o que eu faço hoje, né? Que massa, cara. E é legal as histórias, né? Rapaz, o número 21 na Polícia Militar é muito forte, né? Fui eu, foi você. Aí a gente fez um podcast com o Flaviano Cardoso, que era do 16º Batalhão, também 21 anos. Então, assim, sempre esse... Detalhe, o Flaviano também com muitos irmãos, eu também com muitos irmãos, né? E a gente é de Quixadá, então, parente lá da sua mãe, da região ali. Aí, cara, como é interessante a gente poder ver, assim, a nossa história depois de um tempo, né? Olhar assim para trás e dizer, meu irmão, o que Deus abençoou pra gente subir nessa ladeira, nessa subida, né, da vida, porque hoje em dia com os jovens é mais pela ladeira abaixo, o pessoal não tem muita expectativa, né, é outra geração do que a nossa que estava realmente hoje, quando a gente olha para trás e diz, meu irmão, eu alcancei aqui mesmo, e me identificando contigo, na época eu morava em Quixadá, e a gente também família bem humilde, depois a gente veio para Fortaleza, meu irmão, pesado assim, eu lembro domingos que eu trabalhava vendendo panela e tinha R$5, R$10, eu comprava, viu, Isaac? Um frevo uva, 3 salsichas, um macarrão, uma cebola e uma tomate. Minha mãe fazia lá e tudo mais. Tinha 1 quilozinho de arroz e eu morava com a minha avó na época. Dificuldade lá com meus irmãos. Meus irmãos, assim, meu irmão, me ajudavam a tirar coco pra gente tirar aquela parte de dentro e era o lanche. E assim, a gente veio onde a gente chegou, né? Nessa subida da vida. E, cara, e como foi essa ideia? Você falou aqui mais ou menos, mas o que fez te despertar, assim, para a política, né? A tua ideia, você se inspirou em alguém? Você já tinha isso, né? Sobre a política, como foi esse seu crescimento? A questão da política, ela foi algo que surgiu, eu não vou dizer que naturalmente, mas ela surgiu de uma oportunidade. De qual sentido? Quando os 10 anos que eu passei como militar, como policial militar aqui no estado do Ceará, eles me permitiram ter contato com políticos, né? Que outrora, ou alguns consideram até atualmente representantes da classe, estavam sempre envolvidos com a gente acompanhando. Querendo ou não, a gente acaba que se envolvendo, você sabe muito bem disso. Sim. E aí você vai andando paralelo ali, lado a lado e tudo. Então, a política ela já estava presente na minha vida desde quando eu ingressei na Polícia Militar. Quando chegou na reta final para que eu fosse desligado da Polícia Militar, eu decidi realmente mergulhar. Eu disse, eu vou sair daqui, porque assim, a empresa já estava montada, né? Eu já estava dando aula. Quando eu entrei em 2017 na Faculdade de Direito, eu já estudava muito para concurso, né? Eu estudava para o concurso da PRF, Polícia Rodoviária Federal. E eu estava tão imerso que quando eu entrei na Faculdade de Direito, eu comecei a dar aula de Direito para os alunos na hora dos intervalos. Ou quando era pré-prova. E aí um dos professores de Direito Penal, que era a minha disciplina preferida, eu não vou dizer que ele montou em mim, porque também estaria aqui, de certo modo, fazendo uma crítica a ele, mas foi quase isso. Ele disse uma vez o seguinte, olha, quem aqui quer ministrar o segundo tempo da aula? Foi antigo, viu? Aí eu olhei para um lado, todo mundo olhou para mim, eu fui lá e levantei, eu já tinha uns pincéis na bolsa e tudo, e comecei naturalmente. Depois disso o professor disse, eu quero que você vá para o meu grupo de pesquisa e tal. E aí eu imergi dentro da ideia de lecionar. E aí fiquei.
Toda aula, eu que ministrava o segundo tempo da aula, toda aula eu que ministrava o segundo tempo. E isso foi me dando essa habilidade. Quando eu fui sair da Polícia Militar, eu já tinha montado um curso preparatório online, que era um cursinho presencial. Online não, perdão, presencial. Eu juntei ali uma galera que tinha ali no bairro, né? Chamei um, eu não queria saber se alguém estava pagando, não. Eu queria saber se tinha alguém na sala de aula. Massa. Por quê? Porque se eu tivesse alguém presente, alguém de fora ia chegar em algum momento. Então, eu chamei os vizinhos, chamei os amigos de infância. Pessoal, vamos assistir uma aula minha ali. Formei uma turma, 2, 3, 4 dias, tira as fotos, faz o marketing, vamos movimentar. A galera viu que o negócio aconteceu, pegou. Quando pegou, eu pensei, pronto, acho que esse é o momento de eu seguir novos rumos. Pedi para sair da Polícia Militar, e aí veio a campanha, e eu disse, eu vou me lançar a deputado estadual. Por quê? Porque a gente já tinha um projeto de rodar o estado do Ceará, veja qual foi a ideia, de rodar o estado do Ceará com aulões beneficentes. A gente já fazia isso. Então, quando eu chegava, por exemplo, na cidade de Viçosa, longe pra caramba, né? Pode ficar tranquilo. E aí a gente chega lá na cidade de Viçosa e vê que tem um evento beneficente, que a gente consegue alcançar 300, 400 alunos presencial numa escola técnica, ou seja lá onde for, a gente vê a possibilidade de que, pô, se a gente está conseguindo ajudar com aulões, por que a gente não consegue ajudar de outra forma? Perfeito. Se a política hoje é um meio para que a gente possa realmente ajudar mais pessoas de uma forma quase que ilimitada. Então vamos lá. Vamos para Paracati, Sobral. E aí os grandes polos do Ceará, a gente viu que a gente tinha uma força. E aí eu fui e me lancei candidato a deputado estadual. O que aconteceu na época? A gente teve 37 dias de campanha, porém dificuldades que tivemos aí com o CNPJ e tal, a gente ficou travado ali. Tivemos 37 dias. Nesses 37 dias nós tivemos 4.894 votos. Massa. É claro, a gente não teve verba de campanha nem nada, porque Sim. foi algo de última hora. Mas o ponto não é nem esse. O ponto é o quê? É que o Ceará hoje tem 194 municípios. 184. Desses 184, nós tivemos votação em 181. Por mais que lá em Jericoacoara, que é a cidade que eu gosto, eu pesquisando lá, tinha 3 votos. Mas isso me deixou muito feliz. Por quê? Porque foi algo espalhado. Então, o nosso alcance, ele não estava só em Fortaleza, ele não estava só em Sobral, não estava só em Viçosa. Distribuiu-se pelo Ceará todo. Obviamente, se fosse a nível nacional, nós também teríamos, porque a gente tem mais de 100 mil alunos espalhados aí no Brasil afora. Resumidamente, eu entrei na política para poder alcançar mais pessoas, porque lá na Polícia Militar eu conseguia, como você, como foi policial militar, chegar numa ocorrência de Maria da Penha e poder ajudar a mulher que está sendo agredida. Eu chegava numa ocorrência de tiroteio, poder acalmar ali a situação para que não pegue uma bala perdida no morador. Só que ali eu estou muito estrito. Ali está muito estrito. Quando eu comecei a dar aula, eu comecei a alcançar mais gente. E eu pensei, pô, isso aqui pode ir mais além. E a minha mente, ô Cardoso, acredito que você também tem uma semelhança com isso. Quando eu me planejo para fazer algo, eu queria ser delegado, eu queria ser PRF, depois eu desisti. Por quê? Porque a minha mente tão acelerada, eu idealizei, parece que eu já passei pelo cargo, e aí para mim já não é mais interessante. Aí eu disse, pronto, agora eu vou ser delegado. Aí eu pensei, estudando, eu disse, poxa, por que eu vou ser delegado se eu posso ser tal coisa? E aí já descartei. E aí fui para a política, não fui eleito, fiquei como suplente, mas enfim. Resumidamente, foi nessa ideia. A política veio como uma sequência de, eu não vou dizer tentativas, mas uma sequência de ideias que seria o quê? Alcançar a maior quantidade de pessoas. Né? E a internet hoje proporciona que a gente faça isso. E é por isso que hoje existe a empresa, o Lema Concursos, que a gente tem, que é predominantemente online. A gente trabalha presencial? Trabalha, mas é predominantemente online. Por quê? Porque a gente consegue alcançar mais pessoas. Então, a ideia, respondendo a sua pergunta, é o quê? Alcançar pessoas. Né? Alcançar pessoas e trabalhar com a maior quantidade de gente que a gente puder. Massa demais. E nós vamos deixar aqui na rede social o @ aí do Lema Concurso. O pessoal vai lá, clica, conhece lá, eu sei, eu aprovo, viu? É um negócio top mesmo. E principalmente que ele é nascido, criado, né? A ideia de pessoas que nasceram também nas trincheiras muito parecido com a minha. Né? Então eu sei que tem um negócio de credibilidade. Para você que não conhece, você vai aqui no próprio canal, clica lá e conhece lá um pouquinho da história lá também da empresa, que é muito importante para concurso público. Cara, é legal porque também quando eu saí da polícia, né, como foi a jornada. Interessante, 2017, né, eu estava iniciando como advogado,
né? E passei no AB em 2015, me formei em 2015. Aí eu fiquei um ano sabático, 2016. Saio ou não saio? Saio ou não saio? Meu pai militar não queria. Minha mãe, minha esposa e minha sogra queria que eu saísse, né? Não, tem que tentar. Eu ficava naquela. No quartel, né? Às vezes o quartel parecia a Caverna do Dragão, né? Dizia o quê? Sai não. Aí vários bacharéis, né? Várias pessoas que passaram na OAB, vários caras preparados, mas não conseguiam sair da Caverna do Dragão, né? Por algum motivo, pela estabilidade, que, no meu ponto de vista, estabilidade não existe, que a gente sabe aí que o cara pode estar hoje no cargo público por N motivos, pode amanhã ser exonerado, ser demitido, né? Com ou sem razão, nas injustiças da vida. E eu saí muito vindo isso de injustiça. Eu lembro bem que foi a grande injustiça que eu vi, que eu disse, rapaz, eu tenho que fazer a diferença em alguma coisa. Foi de uns policiais que foram demitidos em um bairro. E eu vi assim, um absurdo ser demitido por uma bobagem, no meu ponto de vista, que ele não tinha cometido um crime, uma transgressão, mas porque deu mídia. E por dar mídia, teve uma repercussão e, tipo assim, para silenciar a mídia, a sociedade, dar uma resposta, tiraram os caras, que os caras depois entraram judicialmente e voltaram. Né? A gente viu agora uma decisão aí que o cara passou aí 19 anos, 24 anos aí num cargo e conseguiu agora voltar. Olha o tanto de tempo, o prejuízo que teve na vida do cidadão. Né? Então eu saí nessa, como a gente sai, né, da corporação liso, com a mão na frente e tá atrás, não tem... O pessoal às vezes Esse não, negócio de seguro-desemprego, nem tu é doido, FGTS, não. tem nada, o cara sai liso, e eu com criança pequena, com duas, com esposa, minha esposa lá me ajudando, fazendo bolo, estudando enfermagem, né, e guardando o carro para ir de ônibus pro fórum, e assim foi a jogada, até a gente conseguir algumas vitórias, conseguir um reconhecimento, ir para algumas empresas e ir crescendo no desenvolver, né? E falando uma coisa interessante sobre a questão da oratória, cara, pode até não parecer, mas eu era um cara altamente tímido. Até que eu fui fazer um curso de francês na Igreja Universal do Reino de Deus. Tem que dizer porque ela me ajudou, viu? Para quem não acredita. Tinha um curso lá de inglês, espanhol e francês, gratuito na Tristão Gonçalves, no centro. Era só chegar a dar o nome e depois que terminava de 6 meses, recebia um certificado. E como eu ia com uma turma de amigos, e isso lá na minha adolescência, ali no ensino médio, né, para não confundir aqui a história, eu fui com esses meus amigos, eles se matricularam nos 3 e eu, por impulso, fui nos 3. Meu irmão, eu só fiz uma aula de francês, porque a professora mandou fazer um biquinho, me chamou lá para frente, mas ali, cara, interessante, ali cortou o medo, o receio, entendeu? Tinha que fazer um biquinho. Mas quer que eu faça o biquinho? Aí, Isaac. Bonjour. Aí eu fazia só normal, né? Bonjour. Aí ela mandou umas 4 vezes. Meu irmão, eu suava tanto que pingava aqui, ó, com a mão aqui para trás. E nisso ali, cortou. Aí eu fui vender, primeira profissão, vender panela. Tete a tete. Meu irmão, ruim. Macho é um negócio ruim, difícil. Depois, enciclopédia. Difícil também. Curso de inglês. Dicionário. Tu já imaginou? Chegar na tua porta. Opa, seu Alberto, tudo bom? Rapaz, tô vendo aqui um dicionário. Macho é um negócio meu. Mas ia fazendo. E tudo isso depois fui trabalhar no Colégio Lourenço Filho, como auxiliar de cobrança, ó, cobrando. Depois passei um concurso para a polícia, que tinha que ter posicionamento. Falou para você ver como é o negócio. Até que chegou na advocacia. Então teve todo um processo que a gente não entende, que você falou muito de bloqueio, a gente não entende na época, mas tudo isso trouxe até agora. Né? Então, assim, e isso já foi. Chegou na advocacia, eu não pensava em dar aula em pós-graduação, em faculdade, ou fazer live, ou fazer um podcast. Né? Eu lá imaginava isso, eu tinha um sonho em 2019 do podcast, aí fiquei procrastinando, infelizmente é a realidade. Viu, brasileiro? Não procrastine não, vá atrás do seu sonho aí. Fiquei procrastinando, veio a pandemia, graças a Deus a gente passou ileso, graças a Deus, aí eu disse, não, vou colocar para frente. E nisso eu disse, no ano passado, disse para minha esposa, olha, próximo ano eu vou montar um podcast, não sei do que ainda, vou pensar aqui, e veio. Então as nossas histórias é muito interessante, principalmente quem passou pela caserna. Né? Muito, muito parecido. Então eu fico assim, muito feliz de ver a tua jornada cada vez em crescente, e principalmente essa questão da política. E política, cara, precisa de gente nova. Gente que tenha a expertise da vida, como você falou, dos seus pais, que tenha a honra familiar, entendeu? E que tenha, assim, espírito novo. Porque essa velha política que está aí tem que acabar.
entendeu? Tem político aí que o pessoal não sabe nem quem votou, tem político que tá aí, não tem proposta, porque tem muito político aí que faz fake news de ofício. Toda semana 500 ofícios que não dá resultado algum. Aí você vai dizer assim, né, na estatística, olha, nós tivemos aqui 1.552 requerimentos, mas não sem efetividade. São números ao vento, né? Então a gente precisa de gente nova como você e como outros amigos aí também, sangue novo para oxigenar, até para os alunos aí de concurso público, olha, ali meu professor, o cara do bem, que está aqui com a gente, está lutando, e eu fico muito feliz com isso, cara. E eu complemento, Cardoso, da seguinte ideia. Você tá falando aí, eu tava lembrando, né? Tu passou quantos anos na polícia ainda? 7 anos, 7 meses, 22 dias. Saiu o cabo? Saí. Ah, meu irmão. Então, já ganhou mais um ponto aí no podcast, viu? A audiência já vai aumentar só em falar que é cabo, viu? A gente saiu o cabo também. Seguinte, ó. Eu percebi o seguinte, porque eu sou muito de observar. E dentro da polícia militar, hoje eu não tenho medo nem vergonha de dizer isso, mas por algum momento eu já tive, por conta da bolha que eu vivia. Mas antes de entrar nessa ideia que eu vou falar agora, eu quero deixar bem claro para quem está nos assistindo que tudo que eu tenho hoje é porque tudo é um nexo de causalidade, né? É verdade. Tudo que eu tenho hoje, vamos falar aqui profissionalmente, eu acho que 90% eu devo à instituição Polícia Militar, que foi quem me deu a base para que eu pudesse seguir as outras carreiras que vieram posteriormente. Então, existe a gratidão, né? Existe a questão da honra também, de nunca se levantar com quem lhe ajudou um dia. Eu prezo muito por isso. Então, mas isso não quer dizer que você tem que ficar preso em um local, em um ambiente, ou algumas pessoas, ou situações, porque aquilo foi bom para você, não. Exatamente. Né? E o que eu vejo muito são pessoas com medo do que pode acontecer se ela de repente fizer o que eu e você fizemos, que é simplesmente chutar o balde. A gente só chuta o balde de situações que são ruins? Não. Às vezes você tem que chutar o balde de uma situação que está boa, confortável, às vezes até agradável. Não estou dizendo que é o meu ou o seu caso, mas tem muita gente por aí que está agradável e não quer mudança. Por quê? Porque está confortável. E tudo que é novo causa estranheza, causa medo, causa receio. Só que se a gente não se desafiar, tem uma frase que é muito bacana, a gente só consegue a vista da montanha quem tem o trabalho de subir. Né? Então, o que eu observava muito dentro da instituição? Muita gente me criticar, e aí eu nem estou me vitimizando, não. Você sabe que isso é normal. Me criticar porque eu dizia assim, ó. Porque assim, tem muita reclamação. Eu estava vendo essa nova turma agora que se formou, os caras entram, vibração total, e tá certo. O que eu digo, meu amigo? Viva o seu momento. Vibre, resolva as ocorrências com responsabilidade, ajude a sociedade, faça a sua parte como policial militar, porque por mais que para o sistema, infelizmente, você seja só um número, mas lá na ponta, na hora da ocorrência, você não é um número, não. Lá você é um solucionador, às vezes você está salvando uma vida. Exatamente. Você está resolvendo um problema, então faça a sua parte. Mas no momento que você perceber que aquilo ali não é para você, procure outro rumo, porque você vai ser um peso morto. E aí todo mundo dizia assim, mas... Eu disse assim, meu irmão, para de reclamar, velho. 12 horas dentro dessa viatura aqui, tu reclamando aos 12 horas, tu tá contaminando todo mundo. Por que você não pode passar isso? É tão ruim. Que aí os caras diziam, você tá falando isso porque não é você. Isso é no dia que eu achar que isso aqui não é para mim, eu saio. Você tá falando isso hoje, pronto. 10 anos depois, eu só mostrei o quê? Que aquilo que eu pregava era aquilo que eu estava disposto a cumprir. Então, chegou um momento que eu achei, pronto, eu cumpri minha missão aqui, e eu quero fazer outra coisa. E ponto final. E eu digo sempre, eu não nasci policial, não sou policial. Nós não somos entrevistadores, nós não somos policiais, nós não somos políticos, nós estamos. Exatamente. Né? Então a condição de estar não nos dá essa estabilidade que a gente acredita que existe. Mas resumidamente era isso, é falar sobre a questão da coragem. O cara que está assistindo hoje, a gente que quer se espelhar no Cardoso, quer se espelhar no Alberto, a dica que eu tenho é: tenha coragem de pagar o preço. Tenha coragem de pagar o preço. Por quê? Antes de você construir algo grande, você vai ter que desconstruir. Quando você vai na sua casa
mexer em alguma coisa. Por exemplo, um estúdio desse aqui. Pô, eu quero trocar esse painel aqui, quero trocar tudo. Você não vai jogar uma coisa por cima da outra, não, meu filho. Você vai destruir, vai causar desconforto, vai ter poeira, vai ter barulho, vai ter tudo de ruim que pode acontecer até você reconstruir de novo. E foi isso que aconteceu na minha vida quando eu saí do cargo público. Foi difícil? Não. Tive diversos embates com a minha esposa, porque tu imagina, tu chega pra tua esposa e diz assim, não, eu quero tirar esse salário aqui de 5 mil, 6 mil reais, seja lá quanto for. Eu quero tirar da nossa renda. A mulher vai olhar pra tu e vai dizer o quê? Cara, tá ficando doido, menino? A renda da família. Cara, eu sei como é. Aí você, na condição de chefe do lar, você confia? Confia. Pois confia, nem que eu tenha que me esbagaçar, mas essa chave vai virar e a coisa vai vir 10 vezes melhor. E foi o que aconteceu, comigo e com você. Então, o que eu digo para essa galera é coragem. A gente não está aqui criticando a instituição, a gente não está aqui criticando... Porque se for para criticar a instituição, a gente critica. Nos pontos que merece ser criticado. É natural, exatamente. Mas o cargo público foi que nos colocou aqui. Exatamente. Então, o que eu quero dizer? Coragem para fazer aquilo que tem que ser feito. Por quê? Porque não adianta o cara assistir um podcast e se motivar. Motiva Ceará, eu estou altamente motivado, certo? Mas motivação é diferente de empolgação. Motivação na palavra é ter um motivo para você agir. E agir é fazer alguma coisa. Então, ficar empolgado e não fazer nada, o cara vai voltar para o canto que ele está, a gente volta para nossas casas e está tudo bem. Exatamente. Cara, eu compacto muito com esse teu pensamento, né? A gratidão da corporação, porque meu pai já era militar, então cresci. Minhas férias eu passava num quartel lá em Baturité, né? Em Ocara, né? Ocara é uma cidade aqui do interior do Ceará e Baturité também. A gente passava esse tempo. Eu não imaginava entrar para a corporação. Nunca foi assim, vou seguir a carreira do meu pai. Entendeu? Foi uma consequência. Eu namorava minha esposa e um familiar me fez um desafio. Disse que eu não ia conseguir passar um concurso público. E nesse dia eu chorei, entendeu? Mas a pessoa não me fez um mal, me fez um bem. Porque eu amadureci, aquilo eu peguei como você falou. Motivação, um motivo para uma ação. Aí eu disse, o primeiro que vier eu passo. E meu irmão, surgiu um tal de Ronda do Quarteirão. Não era nem polícia militar, né? Nas faixas não tinha nem polícia militar, não. Porque polícia militar tinha um ostracismo, né? Um estigma, né? Aquele negócio. Ninguém queria. Aí, Ronda do Quarteirão. Aí eu disse, pai, eu vou fazer. 2008. Aí comecei a papirar, não tinha dinheiro para cursinho. Aí a minha sogra me deu R$30, não me lembro. Comprei uma apostila do professor Teles. É o novo. Nós somos antigos, né? Comprei uma apostila. E eu trabalhava no Lourenço Filho à tarde até à noite. E eu disse, rapaz, eu queria fazer mesmo, era o cursinho, porque é bom um ensinamento. Aí eu sei que eu pedi um adiantamento lá do trabalho, aí me deram, se eu não me engano, era 300 e pouco. Aí eu paguei o cursinho, era pela manhã. Aí saía bem cedinho, de ônibus, ia lá fazer o cursinho. Todo mundo naquela brincadeira, na hora do intervalo, o pessoal com a cajuína. Ainda me lembro, com a cajuínazinha salgada, eu com fome da peste. Não tinha dinheiro, por mais que trabalhasse. Saía direto pro trabalho. E quando tinha folga, trabalhava também. E, meu irmão, nessa foi a caminhada até passar. Quando eu fiz a prova, Alberto, no domingo à tarde, eu fiz aquela prova. Eu saí e sabia que eu tinha passado na prova. Certeza, meu coração dizia assim, passei. Porque eu sabia as questões. Eu lembro bem, isso fica com uma dica para você prestar atenção no gabarito. E ler o edital. Você sabe, tem expertise mais do que eu. Olhar o gabarito e ler o edital. No meio para começar a entregar a prova, tinha gente perguntando se era para pintar a bolinha na CESP. Se era caneta azul ou preta. Eu disse assim, meu irmão, esses caras, não leram nem isso. E tinha gente que eu via que marcava o xizinho. Aí eu copiando assim, eu dizia assim, rapaz, quando vai entregar o gabarito, você vê o pessoal juntando, aí eu via gente marcando tudo no X. Eu disse, aqui vai ser eliminado o cara. Um monte de sonho e esperança ali, porque não leu um edital. Um monte de esperança. O cara jogou talvez a esperança dele ali e passou batido por causa disso. Também talvez não era o tempo dele e seria em outro momento, né? E quando eu saí, fui para isso. E tive a sorte de fazer o recrutamento em Baturité. Eu morava em Maracanaú. Então, caí em Baturité, na terra do meu pai. Então, Deus me abençoou até nisso. Porque a casa do meu pai pro quartel é bem pertinho. Então, não... Eu conheço ele, eu trabalhei lá. Né? Então, assim, não tive como. Então, talvez eu conheça até meu pai lá, que é o Cardoso, né? Que na época nossa época era sargento, subtenente, hoje é tenente lá.
E eu ia ali para próximo, né? Então, Deus me abençoou até nisso, de eu passar a semana lá e final de semana vinha pro Maracanã com um amigo que morava também aqui no Maracanã, que tava fazendo junto com lá. Então, cara, a nossa história é muito legal, por quê? Porque motiva muito essas pessoas e podem ver o crescimento de pessoas comuns, sem apadrinhamento, sem macete, né? Sem o jeitinho brasileiro, sem o macete. Sem a ideia de que só passa em concurso filho de rico. É, cara. Aí você diz assim, mas é um concurso para soldado. Cara, eu ainda tenho lá uns quadros de tudo. Tem a medalha que eu recebi Marchando de Alencar, né? Que recebi pós-polícia, mas que representa o tempo que eu fiquei na polícia. Tenho muita gratidão. Até hoje eu não sei quem foi que colocou meu nome. Eu só sei que meu pai olhou o boletim da polícia e estava lá. Ele pensava que era para ele. Aí disse, rapaz, nem eu consegui, tu conseguiu. Eu disse, rapaz, é benção, uma parte. E temos muitos amigos, além da própria advocacia, né? E isso, cara, mostra o que eu fico muito feliz de ver na tua trajetória, que é muito parecido com vários guerreiros, né? Então a gente tem policial hoje, amigo nosso que é juiz, que é promotor, médicos, né? Pela região do Maranguape ali, né? Médico, eu sei. E empresário, entendeu? Então, assim, várias políticos, né? Então, assim, vários caminhos para você, como você falou bem, ver que você tem que dar o passo de fé, a ação. E ali, o sacerdócio, que é ser policial, não quer dizer que você vai ficar ali para sempre. Você tem outro horizonte também que você pode verificar. E Alberto, nas políticas agora desse ano, cara, como é que estão aí as expectativas, as batalhas, as dificuldades também, que é muito importante, que o pessoal às vezes vê rede social, tá tudo certo, a gente sabe que é difícil. Assim, como é que tá o seu propósito aí para até apresentar um pouco aí para a moçada? Basicamente, diante da votação expressiva que nós tivemos na última eleição, o Partido União Brasil me fez o convite de participar dessa eleição como um potencial candidato, um candidato com a potencialidade de eleição, representando basicamente, obviamente que a gente representa a sociedade, né? Mas um pouco mais nichado ali para o concurso público, tendo em vista a nossa expertise, né? Dentro dessa área. E aí eu pensei, né, e tudo. Foram alguns meses ali, o meu bebê pequeno aí crescendo também, enfim. Alguns desafios ali pessoais, mas o tempo foi passando e eu decidi aceitar o desafio. E a gente está nessa luta com propostas bacanas, propostas boas, e eu acredito muito, bicho. Eu acredito que o concurso público hoje, ele salva a vida de muita gente, assim como salvou a nossa. Uhum. Só que mesmo o concurso público salvando a vida de muita gente, ele também tira muitos sonhos, no sentido de que das arbitrariedades das bancas. A gente viu agora, eu estava assistindo o TAF esses dias, da Polícia Penal. Os caras foram convocados às 8h30 da manhã. A bateria que ia correr às 8h30 da manhã estava correndo quase 4 horas da tarde. Nós tivemos uma limitação de idade no concurso da Polícia Penal, não sei qual que é a visão das pessoas que estão assistindo, mas eu acho que quando você limita a idade da Polícia Penal para 34 anos, 11 meses e 29 dias, você está tirando a oportunidade de um cara como eu, por exemplo, que tenho 35, de participar de um concurso desse. Não vem dizer que é por questões físicas, porque eu faço um TAF de concurso público, treinando, obviamente, de forma relativamente tranquila, né? E qualquer pessoa pode chegar lá com o treino devido. Quando você vê a prova, a gente teve um problema na prova da Polícia Penal, que a prova estava tão difícil, mas tão difícil, porque de verdade pediram para a banca pesar a mão, que não aprovou. Foi quantas pessoas aprovadas, Vitor? 200 e tanto, não foi? Era 600 vagas? Era? 200 Caramba, e tanto aprovado. Um terço. Como é que pode? Aí tiveram que retificar para chamar mais, tipo, aí virou bagunça. Aí, tipo, tudo isso, bicho, aí botaram uma barra para o público feminino, que geralmente são 8 segundos suspenso na barra, botaram 40. 40 segundos? 40 segundos, que nem eu consigo, homem. Eu não consigo, meu irmão. 40 segundos, uma pancada de gente eliminado. Então, essas arbitrariedades das bancas é que me preocupam, me fortalecem para que eu possa entrar na política com essa causa, né? De defender realmente uma lei ali que regulamente os concursos públicos para acabar com esse negócio. Não, cara, beleza. Essa é a grande sacada, porque no concurso público hoje, mais que tem algumas legislações genéricas aí que estão aparecendo, né?
é um avanço, mas tem que ter realmente representação para ouvir esse pessoal. Porque, cara, ó, eu já... A gente entra muito com ação ordinária, mandado de segurança, anulação de questão, questão propriamente de idade. Cara, eu não vejo, assim, sinceridade. Só se for um caso muito específico. Qual a diferença de um policial penal na questão de idade de limitação para um PRF? Eu não vejo, assim, a lógica, não, porque o policial penal tem que ter esse limite onde um PRF está diretamente na rua, numa rodovia, ele tem a possibilidade muito maior, digamos, de correr, pular um muro. É isso que eu ia dizer. E entendeu? Se fosse, de fato, considerar, teria que ser o contrário. Exatamente. E um policial penal, né, que ele vai estar ali na proteção das penitenciárias, lógico, ele pode dar uma corrida atrás de um detento, tem uma possibilidade muito grande, mas é muito mais difícil do que um policial rodoviário que está ali. Né? Então, assim... É uma lógica que, para mim, não tem lógica. Quem tem essa ideia aí, meu irmão, tem que repensar, porque não... Falando, e aí, eu sei que tem muita gente que vai ficar até com raiva de mim, mas ninguém tá pagando minhas contas, quem paga sou eu. Exatamente. Falando do concurso da Polícia Penal, isso é coisa de alguém. Ah, mas é coisa do Estado. É claro, tudo é feito por meio da máquina estatal, mas é coisa de alguém que quis dessa forma. Então, se nós tivemos esses empecilhos no concurso da Polícia Penal, não foi porque o governador acordou e disse assim, eu quero que diminua a idade. Porque, na verdade, a idade da Polícia Penal, quando o Dr. Rodrigo, acho que você conhece, me ligou às 11 da noite e me mandou um print de uma mensagem que tinha sido encaminhada para a Assembleia para votação no dia seguinte pela manhã. Aí eu liguei para ele e disse, mas tu tá de brincadeira, né? O que era a mensagem? De limitar a idade da Polícia Penal a 29 anos, 11 meses e 29 dias. Não era 34, não. Tu é louco, mano. No dia seguinte, botei aquele paletó que só entra ali aquele negócio com paletó, fica agoniado. Ave Maria. Botei esse paletó, fui lá de manhã, comecei a bater na porta dos deputados ali, amigos. Meu filho, bora fazer zoada. É ser uma chibata fazendo zoada lá dentro. Chamando professor, chamando gente lá pra frente, os concurseiros. Não limitaram. Empurraram com a barriga, semanas depois fizeram uma espécie de negociação lá, que eu não sei que negociação foi essa, e botaram 34 anos. Eu até hoje acredito que eles queriam botar 34 como técnica de negociação. Vamos jogar para baixo, eles reclamam e a gente aumenta um pouquinho. É isso aí. Entendeu? Então acredito que seja isso. Então eu acho que foi algo muito pessoal. Inclusive todas essas fases que vieram até hoje, né? Dificultando, porque foi um concurso que praticamente quando saiu, a expectativa de inscritos diminuiu. As pessoas queriam fazer... Tem amigos que nem foram fazer o TAF. Tem um colega que hoje é coordenador do Lema, ele foi aprovado. Eu liguei para ele, Reginaldo, veio fazer o TAF? Não, nem fui. Tava batendo o tempo não. Às vezes o cara tá fazendo os 2.300. Mas por 2.300, por 2.500, meu filho, o negócio é esticado. Então tem gente que não foi. Teve centenas de desistentes, entendeu? Sem falar das outras arbitrariedades. A banca lança um gabarito aqui, o gabarito está nitidamente errado. Você fundamenta, coloca lá um professor da área para fundamentar, bota o diploma do cara, anexa tudo, faz todo a documentação ok, manda, a banca diz assim, não vou anular. Não vou trocar o gabarito. E aí? Como é que fica? Aí tem que ir para a justiça para ter algum juiz corajoso que reformula, senão ele vai só dizer o quê? Não entra no mérito dessa seara administrativa, que 90% fala isso. Fora as cagadas que a banca faz, e quando ela vê que ela fez cagada, ela remove a lista de classificado. Só o que tem também. Some com a lista e ninguém sabe onde é que tá, pronto. Se você não sabe onde é que você tá, você não tem nem para onde ir. Cara, é complicado. E assim, cara, é muito bom saber assim, o teu foco do concurso público. E aí fica a dica pro pessoal aí, que é importante, cara. Porque o concurso público hoje, o pessoal já abriu a mente, que ele é um trampolim para melhoria de vida, como foi a nossa. Né? Então, no Brasil todo é isso. E o pessoal, às vezes, carece mesmo dessas informações de representação. Né? Porque assim, ó, tem um pessoal, cara, que vai na maré do negócio. Tem gente que, digamos, aparece um representante que vai, um exemplo, falar sobre saúde. O cara é especialista. Aí se dá bem. Aí todo mundo agora é especialista em saúde sem nunca ter mexido com saúde.
concurso público, o pessoal não entende, mas como tem o Alberto que entende e deu certo, aí lá vem o pessoal, agora eu sou representante da saúde, como da segurança pública. Acaba nunca vestiu uma farda, nunca sabe nem o que é, mas fica tirando a foto dizendo que é representante da segurança pública e às vezes atrapalha mais do que ajuda. É o que eu sempre digo. Entendeu? É o que eu sempre digo. Agora você tocou no assunto que tem uma relevância extrema, apesar de as pessoas não perceberem. Eu sou formado em segurança pública, então me especializei em segurança pública fora os 10 anos de rua, que a gente sabe que para entender de segurança pública não basta estar de trás de um birô, não. Se você não estiver na ponta da lança ali, além dos livros, além dos estudos, se você não estiver na ponta da lança vendo como é que a coisa acontece, você só tem parte do que você precisaria para, de fato, ser uma pessoa que se diz especialista. Mas quando a gente fala dessa galera que quer representar as classes, que ela sequer sabe o que o indivíduo desse passa, tem muita gente que se diz representante de concurso público que nunca na vida sentou a bunda na cadeira para estudar. Nunca na vida passou uma tarde de fome, porque se gastasse o dinheiro com café e tapioca na hora do intervalo do cursinho, ele não ia ter como ir para casa no ônibus. Muita gente não sabe o que a gente passou lá atrás, quando você falou do professor Teles, que eu tinha DVD do professor Teles que eu assistia uma TV de 14 polegadas. DVD de história com aquele professor lá, antigão, Fernando alguma coisa. Sei quem é o careca, que tava o grito de bigodão. Exatamente. Melhor professor de história que eu tive. Exatamente. Cara ali, então tem gente que hoje se propõe e diz, eu sou representante dos concurseiros. Certo, mas tu sabe o sofrimento que um concurseiro passa? Tu sabe o que esse cara passa à noite, um turbilhão de... Será que vai dar certo? Tá entendendo? Poxa, é pressão da família, é pressão do pai, da mãe, do marido, da esposa. Sabe o que esse cara passa para tu bater no peito e dizer, eu sou teu representante? Porque às vezes o cara veio de uma vida boa, o cara pode ser até advogado, pode ser o que for. Eu quero saber se ele viveu. Por quê? Porque aí gera empatia. Perfeito. Gera empatia. Você sabe o que o cara tá passando. Você olha para ele, você não vê ele como um número, como um voto, como alguém que vai te contratar para pegar uma causa. Você vê ele como alguém e como um ser humano. Por quê? Porque você vai lembrar da sua história e vai se identificar. É isso aí mesmo, cara. E tu falou um negócio que eu lembrei agora, Isaac. Véspera da prova, a gente teve um aulão da Polícia Militar no Hotel Ocidental, Oriental, não sei, na Santos Dumont, que começava no sábado, 8 da manhã, e não tinha hora para terminar. Era só trocando de professores. Eu lembro que eu liso, levei uma tapauézinha com arroz branco, uma sardinha, e levei aquelas garrafinhas lá de kisuke, que a gente chama, né? Feito. Não era comprado, não. E levei um talher na mochila, fui de ônibus, passei o dia todo, na hora do almoço, ainda me lembro que sentou um monte de gente assim, também no mesmo esquema, trazendo sua própria comida, assim, bem simples. O cara, pai, quer um pedaço da sardinha? Eu quero tirar um pedacinho. O cara, ó, aqui uma bistecazinha, né? E eu lembro que eu virei, a gente terminou o aulão, cara, ia dar 1 da manhã, do domingo, a prova era à tarde, 14 horas. E eu, com o dinheiro contado, peguei o ônibus, peguei um corujão dali, desci no Shopping Benfica, peguei o corujão do Gereissati para descer no Maracanaú. Aí eu desci ali no Churrascaria Margalhães e fui caminhando de madrugada, meu irmão, até o sítio lá onde minha esposa morava, para ficar lá, para tirar um cochilo, para de manhã me alimentar. Isso aí a Globo não mostra. Não mostra nada. Isso aí a Globo não mostra. Só mostra assim, rapaz, só mostra o Alberto crescendo e não conta toda a história. Às vezes quem vê na caserna, cara, eu tinha muita crítica, por quê? Porque eu chegava com vai de merco. E teve um subtenente com uns 30 policiais para atender assim no turno C da noite, e eu com vai de merco. E eu cheguei, cara. Agradeço demais meus amigos, que me ajudaram demais, os comandantes me ajudaram demais, porque eles viam a correria. Então, eu estava de manhã, então só trabalhava à noite, 6x1, só trabalhava à noite, saía direto para a faculdade. E quando eu estava no meio para o final, eu fiz algumas cadeiras de manhã, minhas 6, e fiz todas as optativas à noite. Então, eu fazia 6 de manhã e 6 à noite. Fazia 12 cadeiras para terminar o mais rápido. Né? E estudando para o OAB. E uma vez eu cheguei, eu ainda me lembro, cansado, cara, e com vai de merco aqui, aí tinha um subtenente que olhou com a tropa aqui na frente, eu vindo assim, subindo, ele falou assim, tá vendo aí, ó? Com um monte de papel que não serve nem para limpar meu cartão único. Né? Você entendeu o que é o cartão único? Veio aquele fogo para dizer assim, retrucar,
Aí eu... E esse subtenente, diga-se de passagem, meu amigo Isaac, quantas vezes não chegou bêbado para tirar o serviço? E a gente tinha que aguentar Onde calado. era o quartel? Entendeu? Onde era? Maraponga, lá na UNPC 8. Chegava melado. Eu não vou nem dizer que ele era conhecido como subcachacinha. Entendeu? Ixi, o cara conhece, viu? Eu fui de lá, mano. Eu sei, o cara conhece. E a gente ralando, ouvindo bobagem, né? Eu lembro que tinha um colega nosso também que saiu da corporação e está nos Estados Unidos muito bem, empresário. Eu lembro como se fosse hoje. Ele fazia o turno, trabalhava o turno C, e ele chegou, na época que lançaram o Voyage, novo. Ele chegou com o Voyage, aí tinha também um subtenente, só que não era esse, era outro, né? De manhã que olhou assim, era fiscal e falou assim, ó. Depois é transferido para o turno A, perde a gratificação e tem que vender o carro. Olha a visão do cara, mesmo. O cara não fez nada para ele, nada, zero. E o cara olhando o objeto, o cara ali, uma vitória, o cara tentando. Então, assim, isso é que às vezes você vai encontrar aí, né, numa questão de Estado, né, de cargo público, também não é muito diferente da advocacia, né? A advocacia, meu irmão, tem advogados, e eu deixo bem claro que coloca o nome lá, Oswaldo Cardoso, vê a lista de processo, entra no processo, pega o telefone do cliente do cara e liga. Já pensou perder tempo com isso? É pesado. E liga pro cara para tentar escovar. E o cara diz, mano, ligou aqui um advogado aqui falando que tem a solução mágica dos problemas. Para você ver aí que... a gente só muda a área, né? Porque É, quem é polícia que tá assistindo sabe que tem praça que escova até os zig dos outros. Demais. Queriam me escovar um zico por causa de 5 contos. Entendeu? Aí o dono vinha e dizia assim, meu irmão, o cara veio aqui. E outro ainda disse que era o quê? Era sargento e tu era cabo. Entendeu? Então tinha mais moral do que tu. Diz assim, meu irmão, pesado. É pesado. Mas, cara, o moral da história é que a gente tem história de sucesso para contar. Esse é o moral da história. Né? De chegar aqui e dizer, rapaz, o Alberto, a gente conhece a história, uma história de credibilidade, uma história de representação mesmo, que sabe lá o que é limpar o piso do negócio. E não é falar aleatoriamente. Não é falar aleatoriamente. É saber entender e continuar avançando. Né? Então, meu amigo Alberto, aqui eu posso deixar aqui gravado, que eu tenho muito orgulho de você, do que você se tornou, que vai se tornar ainda, porque a gente foi forjado lá atrás, né? Lá atrás, né? Com princípios e valores inegociáveis. E isso é que é o legal. Por quê? Porque essa nova juventude, os novos representantes da sociedade precisa de gente assim, que venha oxigenar essa engrenagem antiga, enferrujada, os vícios. E que possa lutar. Não é fácil. A gente vê aí nas campanhas aí no Brasil todo, né? Até cadeirado o caba leva. Não é fácil. Harovado esses dias. Meu amigo... Ontem. Foi? Não viu não, vi? Vi não. O pior não foi isso. O pior, que é interessante, independente do que o Pablo Marçal tenha falado, não justifique. Da pressão, não justifique. O cara veio dizer que é uma legítima defesa. Da honra. Da honra. Aí os próprios tribunais, e detalhe, aí vai no UOL, um juiz, eu não sei se é juiz mesmo, dizer que ele tá certo. Né? E eu digo assim, meu irmão, é muita marmota nesse país, é muito interessante. Por isso que a gente tem que mudar, né? Trazer pessoas capacitadas como você, que tem história, conhece, para a gente poder somar nessa nossa fortaleza daqui a pouco no Ceará e atingir todo o nosso país. É o que a gente precisa. Né? A gente não precisa do incêndio que está aí na Amazônia, no Pantanal. A gente precisa de um incêndio de gente nova com novas ideias. Meu amigo Alberto, aqui é um podcast, como posso dizer assim, né, Isaac? Parte 1. Né? Porque quando vem a parte 2... a gente vai trazer as novidades aí, se Deus quiser, que vão ser vitoriosas. Amém. A gente poder contar aqui. Cara, eu fico muito feliz. E essa câmera aqui é sua, ó. Mande um abraço para sua esposa, se você quiser, para seus pais, para irmão, para os alunos, para os seus eleitores, para os seus amigos. É sua aí aquela sprint motivacional para a gente alegar aqui a galera. É isso aí, pessoal. É o seguinte, eu acredito que você que já me conhece já sabe de toda essa linha de trabalho, de história de vida. Mas você que não me conhece, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu vim de família humilde. Isso não foi desculpa para permanecer onde eu estava. Assim como o Cardoso, que está aqui do meu lado, e dezenas de pessoas conseguiram vencer na vida através do cargo público, mas ainda assim não foi o suficiente para que eu me sentisse satisfeito.
Só que dentro de cada meio que você está vivendo, você fica a depender das suas atitudes de escravo daquele ciclo. Então, o meio, ele te transforma. Quando você quiser sair de um meio no qual você não está se sentindo naturalmente inserido, você tem que dar um passo atrás, olhar para a sua realidade e saber se realmente é aquilo que você quer para a sua vida. Então, muitas pessoas me perguntam assim, Alberto, mas você vende cursos preparatórios, viu, Cardoso? O pessoal diz assim, ó, você vende cursos preparatórios para concurso público, mas você pediu exoneração de um cargo público. Sim, mas você vai se basear a sua vida 100% na minha? Por que você não pega as coisas boas? O concurso público foi que mudou minha vida. A carreira como policial militar me ensinou muita coisa, mas eu não sou obrigado a permanecer onde eu estou e você também não. Então, pega o exemplo de coragem, pega o exemplo de determinação, pega o exemplo de persistência, porque se você for pegar 100% dos exemplos das pessoas, eu tenho defeitos, Cardoso tem defeitos, e eu tenho certeza que se você souber desses defeitos, você vai perder até parte da admiração pela gente. Então, copie as coisas boas, modele as coisas boas, você não precisa reinventar a roda, não. Copie e modele aquilo que já deu certo, e eu digo sempre, quem aprende com quem sabe, erra menos. Eu quero finalizar deixando um abraço aqui para os meus seguidores, para os nossos alunos, professores, essa galera toda aí, para os amigos policiais militares, né, que estão lá na instituição, fazendo aquele trabalho que a gente já fez por algum tempo, e dizer para vocês, acredite na beleza dos seus sonhos, que a coisa vai acontecer. Quando você achar que nada está acontecendo, lembre de você, por exemplo, quando você tinha 12 anos de idade, olhando para quem você é hoje, para ver se aquele meninozinho de 12 anos de idade, ele não vai se orgulhar e olhar e dizer assim, putz, olha quem eu me tornei. Olha que eu não tinha nem essa projeção de futuro, olha onde é que eu estou ali como adulto. Então lembra disso, faz essa simples conexão com o passado, que você vai ver onde você chegou, e você vai passar a valorizar mais a vida que você tem hoje e, consequentemente, vai avançar cada vez mais. Você é novo, você é inteligente, você é determinado. Às vezes é só o seu meio que está lhe contaminando. Então vamos para cima. Meu irmão, que top. Eu fui me emocionar aqui, viu, Isaac? Esse corte vai ficar pancada, viu? Cara, obrigado mais uma vez. Deus abençoe aí na trajetória. Tamo junto. Aqui é a parte 1. A parte 2 eu já sei como é que vai ser. Deus vai abençoar aí, vai mostrar o caminho, né? E, pessoal, ó, siga o homem, né? @aí Alberto Lima. Siga lá as redes sociais. Vai ficar aqui também no nosso canal. E, Albertão, só de agradecer mais uma vez. Deus te abençoe bastante. As portas estão abertas, né? Então, assim, logo mais aí a gente vai trazer as novidades aí das trajetórias, beleza? Tá bem. Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe seus irmãos. E você tem um chapa por aqui, forjado na mesma casa, viu? Junto. Tá fechado. E você que assistiu o Motiva Ceará, segue as redes sociais do Alberto, vai estar por aqui também, do Lema Concurso, também é muito importante, entendeu? Vai lá. Quando também assistir, se inscreva, comente aí ao máximo, para a gente poder dar projeção a esse amigo. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que vai ficar gravado. Ele falou que não gosta de terno, mas que ele vai se acostumando, porque muito em breve ele vai ter que ficar usando um aí diariamente. Beleza? Deus abençoe. Até a próxima.